Olá, família! Seja bem-vinda! Fica com a gente, tem mais um consultório de família preparado com muito amor para você. Fica aqui com a gente, vamos aprender juntos. Eu amo porque você pode, inclusive, trazer a sua história, colaborar com a gente e nessa interação todos nós aprendemos e crescemos. A nossa ideia hoje é falar de relacionamento, mais uma vez, falar das ciladas, das armadilhas que muitos casais, que muitos de nós caem, que muitas famílias põem o pé naquilo que eu costumo de chamar de terreno encantado. E lá naquele terreno encantado, cheio de muitas ilusões, nós trazemos para si mesmos, num primeiro momento, alegrias, mas no outro é caminho de morte. Mas talvez a descoberta já seja tarde. Queremos ajudar você a se prevenir destas armadilhas. Queremos prevenir você a viver uma esperança no seu casamento, caso alguma coisa esteja sugerindo a você ponto final. Não, vamos fazer diferente. Vamos trazer para a nossa realidade aquilo que outrora funcionou. Por que deixou de funcionar? O que morreu no seu casamento? Você pisou em que armadilha? Por onde você anda? O que tem feito? Vamos falar sobre estas questões aqui no programa de hoje e quero saber de notícias de casais restaurados, casamentos refeitos, famílias felizes. É para isso que existe o consultório de família. Então vamos na nossa caminhada de hoje, claro, com você mais uma vez e os meus convidados daqui. Eu peço que você nos acompanhe na nossa página no Facebook também, mas a você que acompanha em qualquer um dos nossos canais pelo Brasil e mundo afora, você que nos acompanha pela internet, muito obrigada pelo seu carinho. Vamos que vamos no programa de hoje, conversando com você e vou apresentar agora os meus convidados. Professor Alex, bem-vindo, bom tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Darleide. É um prazer. Espero que a gente possa contribuir aqui com o programa para tratar um pouquinho dessas questões, né, de armadilhas sutis que acompanham a vida conjugal. Muito bom tê-los aqui com a gente. E ele não está só, está acompanhado da sua esposa, que é professora também. Os dois são palestrantes, são escritores. Eles trabalham nessa área de família também, como consultores, palestrantes. Pastor Alex também é pastor, é advogado, tem um currículo fantástico. E o bom é dizer que a sua esposa estando junto, a gente pode até compartilhar de algo dessa proximidade conjugal ainda melhor. Bom dia e bem-vinda. Muito obrigada, Daneide, Prazer de estar tê-la aqui, aqui. né, com todos vocês. E é uma oportunidade única de compartilharmos com vocês essas dificuldades que nós temos com algumas armadilhas que aparecem em nossas vidas, né? Exatamente. Não só no casamento. Então, Ana Paula, estou com você agora, te dando a palavra. Me fala de algumas situações que você considera, especialmente a que você considere mais grave, no sentido de ser uma cilada em que muitos casais têm posto o pé sem perceber, inclusive. Sim. Já que começou comigo, vou falar para as mulheres, né? Temos algumas armadilhas e a principal é essa busca dessa profissão, né? Que a gente precisa crescer, a mulher, o empoderamento que tem falado tanto hoje. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós temos o poder na graça de Deus de sermos mulheres, esposas, mães, profissionais, né? Sou uma profissional, além de professora psicopedagoga, trabalho bastante, mas temos que tomar cuidado para que isso não venha atrapalhar o nosso convívio, o nosso casamento. Você acha que há, por vezes, um desequilíbrio nesses papéis ou nessa busca de realização para algumas mulheres? É nesse sentido que você nos põe para pensar? Acho porque a mídia, a sociedade, ela fala que a mulher tem que estar igual ao homem, né? Nós somos iguais diante de Deus na sua criação, mas somos diferentes. Os valores para Deus temos os mesmos, mas somos diferentes. E essa igualdade de chegar ao feminino ao masculino, isso é uma armadilha enorme nas nossas vidas. E a cobrança. Eu preciso crescer, eu vou ser uma diretora, que ótimo. Mas quanto isso está me custando na minha vida emocional, familiar, conjugal? Precisamos tomar muito cuidado. Essa é uma pergunta ótima. E aí, professor, como é que a gente pensa nesse aspecto
cilada, armadilha, que inclusive é um tema de um dos seus livros, né? Fugindo das Armadilhas. Não especificamente aqui é tratado a respeito de casamento, conjugalidade, mas eu fico à vontade para lhe perguntar, pensar sobre armadilha. O que é uma armadilha de fato? Só para a gente pegar o conceito e aplicar diante da nossa proposta de hoje. É interessante a gente começar por aí, porque já que essa é a nossa temática, né? Quem está nos assistindo pode precisar entender claramente. Darlede, a armadilha, ela nunca é algo que está explícita. A armadilha vem sempre camuflada, dissimulada, né? Dificilmente você vai ver uma armadilha, né, no seu conceito objetivo, numa mata exposta. Não, ela está sempre, tem ali uma folhagem em cima, tem algo escondendo, né? Então, é algo sutil, que muitas vezes nós não percebemos. E é interessante você trazer essa temática aqui para quem está na sua audiência, por quê? Porque muitas vezes, e no casamento, na família, isso acontece. E eu queria deixar claro isso para você que está nos acompanhando aqui. Nós não percebemos, nós começamos a caminhar numa direção, né, que é sutil, é camuflada, e a gente não percebe. Esse aspecto que a Ana comentou, do chamado empowerment feminino, é muito interessante, por quê? Porque, na verdade, ele é importante, né? Eu costumo dizer que, quando a gente vai para Provérbios 31, a gente vê todo esse empoderamento da mulher, né? Porque a mulher virtuosa, ela realmente foi a primeira economista que a gente percebe, ecoambiente, nomos, né? É enorme, então ela que tratava de gestar a economia, por quê? Porque ou o marido estava levando as coisas para o pasto, ou estava na guerra. Na realidade que nós vivemos hoje, é óbvio que isso já não acontece, né? Então, como que se dá? Qual a importância desse discurso? É o discurso que eu preciso arrumar um caminho para explorar você mais ainda numa sistemática capitalista. O pano de fundo dessa questão não está na igualdade homem e mulher, porque, como a Ana colocou, para Deus, homens e mulheres têm o mesmo valor, né? É interessante que, quando a Trindade fala assim, criamos, façamos o homem, logo após isso, fez o homem e a mulher, estabelecendo essa igualdade. As funções são diferentes, né? E aí a grande armadilha, como começamos no conceito que você colocou, né, que você me pediu, que é o elemento sutil, é dizer assim, ó, você precisa se empoderar. É fato, nós temos uma realidade no Brasil onde há um percentual grande de mulheres que não têm cargo de direção, que tem uma diferença salarial, que não são reconhecidas nas suas potencialidades. A nossa sociedade ainda é uma sociedade que discrimina a mulher, isso não é dúvida nenhuma. A armadilha e mesmo entendendo isso, eu como mulher e também como homem, né, acabar colocando um peso sobre a mulher de uma coisa que não necessariamente é o que vai valorizá-la como mulher. Você não vai deixar de ser uma grande mulher, o seu valor como pessoa não vai ser perdido por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Então, esse empoderamento é uma certa armadilha, por quê? Porque ele traz uma outra armadilha para o casamento, que há pouco tempo nós estávamos conversando, eu e a Ana. É como ela traz um pano de fundo capitalista, essa armadilha do empowerment, ela traz também a competitividade para o relacionamento conjugal, né? E aí é um outro problema, por quê? Porque o relacionamento conjugal, o foco dele não é a competitividade, é a complementariedade, é o compartilhar, né? Então, são coisas sutis que vão entrando, a gente vai recebendo essa mensagem, né? E no ambiente midiático, isso é muito forte para nós. Como a gente, às vezes, acaba não tendo uma visão crítica disso, a gente se perde. E aí traz essa competitividade para dentro do casamento, traz isso para a relação familiar, né? Da criação de filhos. Então, esse é um elemento inicial que se a gente pode ajudar. Ótimo. E esses aspectos, eles estão tão fortemente presentes no nosso dia a dia, né, de resgatar a imagem da mulher, de resgatar o valor da mulher. É claro que ele tem o seu valor frente a esse cenário de discriminação, de abuso, de torná-la um ser frágil para que haja uma dominação maior, mas eu achei assim incrível quando o senhor traz o fato de que também é necessário ver que há um potencial do capitalismo aí atuante
e que nós caímos nessa armadilha, defendemos um discurso pelo discurso, porque tem o seu lugar de defesa, mas nós não percebemos que há nas entrelinhas também outras questões que a gente precisa ter discernimento. Uma das palavras que eu mais gosto e peço a Deus que dê a mim e dê a nós é discernimento, é saber olhar para alguma coisa, encontrar nela o seu valor ou o seu desvalor, porque há coisas que não têm o valor devido e nós é que damos alguma coisa nisto ou naquilo, mas que a gente saiba ler com discernimento o que está por trás disso, o que está nas entrelinhas dessa história que estão me escrevendo, me pondo para ler. E aí vamos voltar ou vamos entrar agora no ambiente do casamento e da família, carregando toda essa luta, toda essa bagagem e como é que a gente fica dentro de casa. E não é incomum vermos mulheres competindo com homens, isso é fato, não é incomum. E a relação de poder dentro de casa fica grande, toma volume. Interessante pensar nisso também. Anda competindo com o marido, anda medindo forças com a sua mulher, anda gritando, aqui quem manda sou eu. Já começou a perder o poder, já começou a perder a razão. Vamos continuar aqui no consultório de família, conversando hoje com a Ana Paula e o pastor Alex, para nós entendermos mais a respeito de ciladas, armadilhas. Será que você está caindo numa cilada e não está percebendo? Por exemplo, o afastamento do casal, por conta justamente do trabalho, das atividades do dia a dia. Muitas vezes não damos conta que estamos ficando distantes, nunca mais ficamos juntos. O que dizer, Ana Paula, sobre? É uma outra armadilha que temos que tomar cuidado. Estávamos conversando sobre isso. Além da gente ter já o trabalho e várias atividades, hoje em dia está muito em alta o esporte, né? Ciclismo, corrida, as mulheres estão competindo bastante. E eu estava comentando com ele, acho interessante, mas acho que essas atividades precisam ser juntos. Tudo bem, ele gosta de correr? Será que eu gosto? Vamos fazer junto? Eu não gosto de correr, mas ele vai correr hoje. Eu estarei lá torcendo por ele, participando. E não ele vai correr hoje, eu vou para o shopping, eu vou para outro lugar, o que eu não vejo problema nenhum. Mas você começar a fazer isso, uma rotina, nos afasta mais ainda. Os dias não mantém uma rotina juntos. Isso. Não é que vai ter obrigatoriamente fazer tudo junto. Isso. Mas precisamos estar atentas. Porque às vezes fazemos tudo muito separado. Porque como hoje todo mundo, isso é normal. O futebol, que ótimo que ele gosta de jogar futebol. Então vamos lá, hoje eu vou lá assistir o futebol. Né? Combina com as amigas. Que ótimo que ela gosta de sair com as amigas. Que ótimo que ela tem a noite de sair com as amigas. O café das meninas, né? Ele começa a falar, hoje é o café das meninas. O chá das meninas. O chá das meninas. Mas eu falo com ele, é porque como nós temos o costume e nós curtimos muitas coisas juntas, né? Juntos, a gente às vezes se preocupa em ver alguns casais muito separados nessa parte. E já tivemos amigo íntimo, um casal amicíssimo, irmãos em Cristo, que acabou realmente desfazendo o casamento justamente por causa de uma atividade dessa. Foram separando, né? A internet, cada um no seu computador, cada um no seu Face, ninguém conversava mais. E isso é uma armadilha perigosa também. Sem dúvida. Internet tem sido uma das armadilhas mais sutis, porque é ferramenta de trabalho, é modo de falar com a família, com os amigos, mas... Darleide, no nosso livro Fugindo da Armadilha, uma das coisas que a gente faz é trazer na sua introdução, e eu queria chamar você, ouvinte, para essa reflexão, nós entendermos o momento que nós estamos vivendo. Nós vemos a pós-modernidade. E a pós-modernidade hoje, ela se acentua em alguns aspectos, que é o aspecto tecnológico e midiático, né? Então, a pós-modernidade, óbvio que isso aí teríamos que ter uma outra perspectiva para falar, mas ela traz alguns elementos, né? Como o privatismo, eu viver para mim mesmo, ser o centro de todas as coisas, o relativismo, tornar as coisas relativas, não, depende, aquela expressão que a gente, não, isso olha bem, não é bem assim, depende, né? A gente começa a relativizar. E todos os elementos midiáticos, agregados a esses aspectos, eles fazem com que eu me posicione diante de algumas coisas, não só no afastamento, porque se eu sou o centro, eu vou procurar fazer aquilo que é mais importante para mim,
né? E que muitas vezes causa total prazer para mim, é o hedonismo pós-moderno. Mas, dentro de uma perspectiva midiática, quando nós temos uma série de outros elementos que agregam a isso, eu perco um pouco o convívio, o relacionamento físico e passo a ter esse relacionamento um pouco mais virtualizado. Isso é um problema, né? E nessa relativização, isso aí tem um outro problema maior ainda, por quê? Como dentro desse aspecto surge um fator da pós-modernidade, que é o hedonismo, eu preciso buscar o prazer e a felicidade a qualquer custo, esse elemento midiático também oferece prazeres sexuais, etc, etc. Talvez fosse um assunto para o Sem Tabus, né? Mas o que é que ocorre? Você acaba tendo iscas, por exemplo, que hoje tem tido um problema muito sério da pornografia virtual. Você se afasta, inclusive sexualmente, do seu cônjuge, porque você acha um outro caminho que traz outras questões para você, né? Então, a gente está fazendo agora 35 anos de casado, vai fazer daqui a pouco, a gente aprendeu uma coisa, como é que você permite que esse compartilhar seja agradável? Quando você tem a visão de honrar o outro, né? Eu vou fazer isso porque para mim é prazeroso honrar o que ele faz. Então, ela trabalha com crianças com necessidades especiais, e ela tem algumas atividades com essas crianças. Quando eu posso, eu vou lá assistir, vou lá participar. Por quê? Porque é algo que é importante para ela, me faz crescer também e eu honro ela. Eu fui militar 30 anos, né? Muitas atividades que eu desenvolvia, ela muitas vezes participava simplesmente como assistente, né? Uma forma de você tributar honra, né? E esse é um elemento do compartilhar que é gostoso, porque você valoriza o outro, aquilo que ele faz, os seus potenciais, e você também cresce e você reconhece que, puxa, como que aquilo é importante para o meu crescimento também. Então, nesse compartilhar, a gente entende, né? E essa é uma palavra que a gente queria trazer para o ouvinte, o quanto que você tem percebido que no seu convívio com o seu cônjuge, o compartilhar tempo com ele, o honrar aquilo que ele faz, também é importante para você. Porque tem uma figurazinha, uma imagenzinha que roda na internet, né, do Minions, que diz o seguinte: cuidado com o que você fala do seu cônjuge, porque você que escolheu ele, né? Exato. Então, essa escolha, se você escolheu, é porque ele é importante para você. Se ele é importante para você, dê a honra devida, né? E aí, como é que uma das formas de a gente honrar é compartilhar tempo juntos. No outro livro que a gente escreveu, a gente fala sobre isso. Tem gente que necessita disso. Há uma linguagem afetiva, que é a linguagem do compartilhar, que a pessoa ela vai se sentir amada quando você compartilha tempo com ela. Fantástico. Olhar por esse prisma de honrar o outro. Se o marido precisa sentir-se importante, aliás, todos nós precisamos nos sentir importantes para um outro, não é? Principalmente para alguém a quem você dá importância, a quem você quer corresponder em afetividade, e olhar por esse ângulo, né, de honrar a outra pessoa, estando presente, desliga o smartphone, desliga a internet, fica junto, se dá as mãos, olha na mesma direção. Ah, mas é uma atividade que eu não gosto, não me importo. E se aprender a gostar, não da atividade em si, mas de honrar o outro estando junto naquilo que para ele é importante. Sim. Mas o problema é que a gente é muito egoísta, né, Ana Paula? E a gente procura fazer as coisas do nosso jeito, e ele seria perfeito se fizesse tudo do jeito que eu quero. Mas aí não dá. Bom, de estarmos conversando com um casal que tem 35 anos de casados, né? Que jornada! Tem quantos filhos? 2. 2 filhos, já adultos? 2 meninos. 2 meninos, casados. 2 homens casados, já são 2 avós? meninos, um de 33, outro de 27. Oh, tão pequenininho. Avós casados. ainda não, daqui Graças a a Deus são casados. E os senhores, como pastores, servem, o senhor pastor está servindo numa igreja especificamente? Hoje, a gente é vinculado à Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o nosso ministério hoje, na verdade, é contribuindo com as diversas igrejas na área de casais, família, relacionamento. É o que a gente faz hoje, né? A gente entendeu que esse era um chamado porque a gente percebeu que Deus nos contribuiu em muita coisa na nossa vida, mesmo que sem um grande propósito para nós nisso, né? Sim. Mas vendo que Deus tinha um propósito, Deus construiu muita coisa para nós na vida conjugal e familiar, e a gente entendeu que era um chamado. Então, hoje, o nosso ministério é esse, estar nos diversos lugares. Atender as pessoas. Exatamente. Muito obrigada por nos atender aqui, o convite também. Vocês, nesses 35 anos de casados, talvez no começo, talvez ainda imaturos, porque, né, aprendemos muita coisa na vida
apanhando às vezes. Tem alguma situação de cilada em que vocês caíram e aprenderam com ela e compartilham com os casais hoje, Ana Paula? Ou se o pastor lembrar antes, fiquem à vontade, decidam quem fala. Lembra de alguma coisa? Olha, então vou enquanto ela pensa, porque a Ana é muito bondosa, né? Eu acho que ela vai dizer que não teve armadilha, né, pastor? Ela é muito bondosa. Eu brinco, né? Muito que ela fica brava, é uma brincadeira, mas eu digo, o pessoal pergunta, olha, ei, pastor, como é que estão as coisas? E a Ana vai bem? Ela vai bem demais. O problema dela é só o marido. Tirando o marido dela, ela vai bem, né? A cilada, às vezes, de a gente liderar, mas liderar de forma a assumir demais alguma autoridade sem compartilhar, né? Nós casamos muito cedo, ela 18, eu com 19 anos, né? E logo depois tínhamos filhos também. E talvez a cilada de ter que responder que nós éramos capazes de criar um filho e crescer no nosso casamento, especialmente para mim, por conta do temperamento, né? Essa é uma outra questão do outro livro que eu espero que a gente comente um pouquinho, numa outra oportunidade, obviamente. Claro. Mas entender o nosso temperamento e as potencialidades deles é importante. E a cilada foi justamente que era tão novo que eu não entendia isso, né? E por não entender isso, parte do meu temperamento é dominante. Então, a cilada de tomar a frente demais, né? E às vezes você não permitir que o outro, muitas vezes, compartilhasse algumas coisas, participasse de algo, efetivamente colocando a sua posição. Isso é muito delicado, né? Isso é muito delicado. Por quê? Porque você consegue alcançar resultados, mas às vezes esse resultado traz o outro só a reboque, não traz o outro no lado, ao seu lado, né? Essa é uma cilada que é muito delicada. E que talvez ela não tenha compartilhado porque ela é bondosa. Mas no início, nós passamos por isso, né? A cilada de querer que as coisas nisso sejam muito perfeitas, né? Então, eu vou contar aqui uma coisa que a gente conta em palestra para casais, né? Eu vim de uma família muito simples, muito pobre. Uma das coisas que a gente acostumava era comer pé de frango, né? Sim, sim. Porque você matava no quintal, comprava no matadouro. Sim. E eu dizia para ela que eu gostava de frango com batata. E logo que nós casamos, ela fez um frango com batata especial, ao vivo, né? E aí fica aqui para o nosso ouvinte, veja o que o seu cônjuge gosta, né? E faça para ele. Mas bem feito. Mas bem feito. Nossa, maravilhoso, aquele aroma e tal. E quando nós tiramos a tampa da panela, estava lá os pezinhos da galinha com as unhas. E eu falei assim, você não tirou a unha. Tadinha, nunca tinha cozinhado frango, nem nada. Galinha. Eu falei, bem, você não tirou a unha. Ela, precisa tirar? Eu falei, né? Então, só que naquele momento eu percebi o quanto que ela se dedicou naquilo. Senhor. E mesmo com o meu espírito dominante, ele até ajudou. Eu falei, olha, bem, tá tudo certo. Pensei assim, meu Deus, eu já era militar, né? Tanta coisa que eu já comi, vamos cortar a unha, já ferveu, já começou tudo. Corta a unha, come o pé e tá tudo bem, né? Mas é querer que tudo seja perfeito ou certo. Exigir do outro que ele ainda não tem condição de dar. Ou que nem você tem condições de dar, às vezes. Também, é esperar do outro, às vezes. Essa é uma armadilha que a gente comentou, que acontece muito no casamento. E você falou no início do seu programa, né? Do mundo, né? Da fantasia, né? Daquela coisa de assim, olha... A idealização. Exatamente. A falsa expectativa. Exato. Eu costumo dizer que não existe relacionamento sem interesse. Todos os relacionamentos são interesse. Eu preciso saber o seguinte, esse interesse é legítimo ou ilegítimo? O casamento, ele é um relacionamento com interesse. O interesse é que o outro me faça feliz, que eu o ajude, que nós cresçamos juntos. É um interesse legítimo. Ok. Né? Mas, muitas vezes, dentro dessa expectativa, desse interesse, a gente acaba tendo algumas questões que são expectativas irreais. Eu pego e idealizo uma coisa no meu cônjuge, que é uma idealização minha, não uma realidade nele. E aí quero exigir que ele corresponda com aquilo, né? Eu acabo exigindo dele mais do que ele pode dar, e isso acaba sendo um problema. Ainda bem que vocês administraram ali, não é? Sim. Né? Mas na próxima vez você levou a galinha na manicure, né, amiga? Foi, aprendi, levei. Para tirar a unhazinha dela. Fica aqui já a dica pro ouvinte, né? Fica a dica. Sempre sem unha. Sempre sem unha. Olha só, eu espero que você esteja aplicando, porque esse é o objetivo, aplique a sua realidade. Você tem cobrado demais do
do seu cônjuge? Você tem cobrado demais da sua mulher? Tem cobrado demais do seu marido? Você tem idealizado o marido? Você tem aprendido a respeitar o marido, a mulher que você tem, com as características que ele tem? Cada um tem as suas limitações, cada um tem os seus defeitos, tem os seus problemas de relacionamento que contribuem para as dificuldades, para as crises nos relacionamentos, mas considere que um fator que está presente em muitos conflitos conjugais é o desejo de um mudar o outro e a dificuldade em aceitar o outro como ele é. É você querer que a outra pessoa saiba o que você sabe ou que a outra saiba o que você espera e tenha que corresponder à altura daquilo que você idealizou, daquilo que você esperou. Presta atenção se você tem aplicado isso, inclusive a outros relacionamentos. Será que você tem exigido demais dos seus filhos, sem dar importância à identidade dos seus filhos, ou seja, o fato de ele ser um indivíduo em desenvolvimento, aprendendo? É verdade, você como psicopedagoga sabe que tem pais que idealizam no filho, né? Isso traz uma dificuldade imensa. Tremenda, dá um outro programa, né? Sim, dá um outro programa. Recebi uma convidada aqui, a Elisama Santos, e ela dizia, Darleide, eu costumo dizer para os pais, ela diz para os pais que o filho que você esperou nascer, não nasceu. Porque quando o seu filho nasceu, você colocou sobre ele uma expectativa muito grande, um ideal muito grande, agora seu filho é outro, é diferente. Você diz assim, que filho é esse que nasceu? Então, vamos aplicar isso à nossa realidade, vamos aprender a ser mais tolerantes, a sermos mais bondosos, como a Ana Paula, bondosa nessa relação, generosos, mais compreensivos. Está todo mundo aí perguntando onde está o amor que estava por aqui e sumiu nas últimas eleições. Eu desconfio é que não existia amor, porque quando chega a crise e a gente é desrespeitoso, maledicente, cruel, quando é violento com as palavras, com as atitudes, dizendo que faz isso em nome do amor, não é mesmo, não é mesmo. Nós estamos defendendo os nossos interesses ilegítimos, egoístas, qualquer coisa do gênero, para fazer prevalecer o nosso pensamento, para fazer prevalecer o nosso jeitão de ser e querendo que o mundo vire às avessas para atender às nossas expectativas. Violência pura, amor zero. Então, em vez de a gente ficar cobrando isso da população, do universo fora da nossa casa, é necessário aplicar dentro da minha casa. Como é que você está com seu marido, com seus filhos? É bem rápido enquanto você pensa sobre essas coisas e já estamos de volta.